Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal, o seu canal, o canal do estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento em língua portuguesa e auxiliando você a chegar no seu objetivo, a sua colocação lá no cargo público. Nessa videoaula de hoje, nós temos uma série de questões para auxiliar você aí nos estudos com relação àquela parte do seu conteúdo programático chamada morfologia. Especificamente, as questões de hoje vão tratar sobre classes gramaticais dentro do conhecimento de morfologia. Então, se você quer saber uma série de dicas e macetes para ir bem na hora de resolver essas questões, fica aqui com a gente. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, não se esqueça, vai aqui embaixo, se inscreva nesse canal, ative as notificações porque a gente tem muito material objetivo, material de língua portuguesa, material gramatical, material para sua prova discursiva de redação, muita coisa boa, de qualidade para você. Então corra aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos ao nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, questão 1, para a gente começar aqui a nossa coletânea, a gente traz uma questão da Banca CESP para abrir os trabalhos. Banca CESP está presente aí nos principais certames ao longo do país, né, espalhados pelo país. Então vamos analisar como a banca requer de você, o candidato, para resolver essa questão. Diz o seguinte, ó, no trecho, quando tinha 10 anos, relembrou, o menino que amava jogar-lhe um rato morto. Porcaria, berrara Branca com a ofensa. Fora uma experiência do texto, e aí o código do texto, como é característico da CESP, né? O termo fora poderia ser substituído sem prejuízo dos sentidos por, então a banca quer saber especificamente do termo fora, quando aqui o falante, né, dessa oração expressa que fora uma experiência. Quando eu olho para essa palavra fora, né, eu já sei, pelo conhecimento que eu tenho, e aí, galera, vale muito a pena adensar o quanto mais vocês puderem o conhecimento sobre as formas verbais, os tempos verbais, os modos verbais. É preciso saber, estar na veia, o que cada modo verbal vai expressar para você, né? Exatamente aquele conteúdo semântico do sentido. Qual o sentido do modo indicativo? Qual o sentido do modo subjuntivo? Qual o sentido do modo imperativo? Você precisa saber isso, porque quando você sabe isso, você bota o olho numa palavra como essa aqui, o fora, e já mata a questão, né? Fora, ele é o verbo ser e ele está no pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito mais que perfeito, galera, lembrando que é no modo indicativo, né? Porque só o modo indicativo é que tem o pretérito mais que perfeito. Aí, esse termo fora, ele não é muito usual, né? A gente não escuta muito, não ouve muito por aí. Ninguém se referia a uma ação no passado, né? Ao verbo ser no passado com essa forma verbal, fora. O que a gente ouve normalmente, né? O fora, ele tem uma forma composta, que é o verbo ter ou o verbo haver, mais o particípio do verbo principal, né? A gente está falando aí de uma locução verbal, verbo ter e haver mais o particípio do verbo. Então, eu já sei que o verbo aqui é ser. E a composição aqui do que a gente normalmente ouve hoje em dia seria o tinha sido, né? Tinha sido uma experiência. Aí a gente já vai saber que o verbo ter e haver aqui poderia ser o tinha sido ou havia sido. E isso é que a gente vai ouvir muito hoje em dia, né? Ó, verbo ter ou verbo haver, mais o verbo ser no particípio, tá? Então, tinha sido ou havia sido. Galera, se eu já sei isso aqui, eu já mato a charada, porque já tem até ali uma alternativa olhando para mim exatamente com a resposta, né? Então, eu tenho ali, ó, eu já tenho na letra C o havia sido. Olha aqui, o havia sido. Eu já sei que é a letra C. Por que não pode ser a letra A? Ó, teria sido, teria não é passado, e pretérito mais que perfeito é passado, ó, pretérito é passado. Teria aqui é futuro do presente, do modo indicativo. E aí é o que eu falei para vocês, repito porque é muito importante.
tem que aprofundar o conhecimento sobre os modos verbais, aspectos verbais, né? O que quer dizer cada pretérito desse, o que quer dizer cada futuro desse, por que existe dois tipos de futuro, por que existe três tipos de pretéritos no modo indicativo, tá? Bem, o foi, será que eu posso substituir pelo foi? Não posso, galera, por quê? Porque o foi é pretérito perfeito, ação acabada, né? Foi uma experiência, ó, foi uma experiência, pretérito perfeito, ação acabada, né? Agora, o havia sido traz exatamente o que a gente precisa para substituir o fora. O que a gente precisa ter para substituir o fora que eu disse para vocês? Olha aqui, ó, vou colocar uma seta. A gente precisa ter o verbo ter ou haver mais o particípio do verbo principal. O verbo principal é o ser, né? Então, a gente tem aí o havia sido. Haveria sido não pode ser. Por que não pode ser haveria sido? Porque o haveria é o verbo haver exatamente aqui no futuro do presente, como na letra A. Então, esse haveria aqui, ele está no futuro do presente, não tem nada a ver com pretérito, né? Então, a gente tem, ó, futuro do pretérito. Aqui também na letra A, ó, teria, futuro do pretérito, né? Porque o futuro do presente é terei, né? Futuro do presente, terei, futuro do pretérito, teria. Aqui, ó, mesma coisa. Haveria, futuro do pretérito, né? Porque o futuro do presente seria haverá, né? E na letra E eu tenho o havia. Havia, ó, aqui tem um havia, ok, né? É havia sim, só que aqui como verbo principal na locução verbal eu tenho o tido e não o sido, né? Para a letra E poder valer, ela teria que ser como é a letra C, o havia e o sido. Tudo bem? Então, marcamos aí a letra C de casa como opção correta nessa questão. Vamos lá, pessoal, questão 2 chegando agora pra gente, questão CESP-SEBRASP, né, do ano de 2021, questão fresquinha aí, diz o seguinte, no trecho, foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa, elas se reconheciam, as duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas à beira da graça, procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. O vocábulo esta se refere a, vamos observar aqui, gente, o vocábulo esta, né? A gente sabe que o esta, ele pode ser utilizado de algumas formas dentro do texto. Uma dessas formas é como um componente de referência. Então, quando eu falo assim, a informação é esta. Dois pontos. A informação é esta, dois pontos. Vou pegar outra corzinha aqui. O concurso, pensei que eu houvesse pego outra cor, mas não peguei. O concurso será no próximo mês. Então, olha só, a informação que eu tenho é esta. Qual é a informação? Ó, esta fazendo referência a algo que ainda vai ser dito. O concurso será no próximo mês. Isso aqui, gente, é o esta dentro da coesão referencial. Dentro da coesão referencial, a gente vai ter o esta fazendo referência ao que ainda vai ser dito. É o que a gente vai chamar do sentido catafórico. O esta, então, na coesão referencial, ele tem sentido catafórico, né? Sentido daquilo que ainda vai ser dito, fazer uma referência, melhor dizendo, daquilo que ainda vai ser dito. Agora a gente tem o esta, ainda como pronome demonstrativo, para a gente poder analisar, ó, agora como pronome demonstrativo, a gente vai analisar o seguinte. O esta aqui, ele vai fazer aquela relação espacial do que está mais próximo, ó, o que está mais próximo versus o que está mais distante, né? O esta aqui, gente, nesse sentido, o que está mais próximo é o esta e o que está mais distante seria aquela,
né? Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. Perdera a fé, mas à beira da graça procurava na empregada apenas o que esta já perdera. Esta, gente, fazendo uma relação do que está mais próximo. Aqui a gente já tem no texto dizendo pra gente que a gente tem duas enunciadoras aqui, duas pessoas, dois personagens que estão ali dispostas naquele cenário, naquele espaço. Então, as duas descalças, né? De pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas à beira da graça procurava na empregada, ó, tá falando de uma delas, na empregada, apenas o que esta quem? É que tá mais próxima, a empregada, né? Já perdera, não que ganhara, ok? Então vamos ver aqui. Então a gente já sabe que o esta se refere à empregada. É a fumaça? Não, é a letra B, fumaça, não é a fé, não é a graça, não é a cozinha. Tudo bem? Matamos assim, então, o número 2 com a letra B de bola. Pessoal, questão 3 agora, chegando pra gente. Uma questão bastante simples da gente resolver, mas que exige uma atenção específica, porque agora a gente vai trabalhar uma determinada classe de palavra que vai ser bastante utilizada, independente da banca, gente. Essa classe de palavra, ela comanda as questões de interpretação de texto, ela comanda as questões gramaticais, de sintaxe. Então, observem bastante como essa classe de palavras agora, ela é fundamental, né? A gente está falando agora das conjunções. Conjunção aí, no sentido da resolução das questões de uma prova de língua portuguesa, as conjunções, elas vão estar no lugar de carro-chefe de conhecimento que vocês precisam ter para resolver grande parte dessas questões, tá? Então vamos lá. Na casa vazia, sozinha, com a empregada já não andava como um soldado, já não precisava tomar cuidado. No primeiro período do texto, o termo como, né, é exatamente o mesmo termo que está aqui, expressa a ideia de, gente, aqui, galera, é questão para não perder nem 30 segundos para fazer. Olha só, a gente já tem o conhecimento de conjunção. Se a gente já tem o conhecimento de conjunção, a gente já chega para fazer esse tipo de questão, já mata no peito e faz o gol. Olha aí, o como ele vai ter algumas funções, né? A gente sabe que a palavra como, ela tem algumas classificações, mas uma delas é a do termo que vai estabelecer a comparação entre dois termos, né? O como, ele é aí também utilizado para estabelecer a comparação entre dois termos. Então, olha só, na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado. Está comparando o andar de determinada pessoa que está sendo citada aqui, determinado personagem, como um soldado, né? Então, vamos ver aqui qual dessas alternativas a gente tem. É uma explicação? Não. É uma causa? Não, não é uma relação de causa. É uma relação de intensidade? Também não. De adição? Também não. De comparação? Sim. Então, olha só como é que esse conhecimento ele já vai rapidinho fazer com que você marque a opção correta. Sem contar, gente, que aqui intensidade nem é uma questão que vá envolver, né? Intensidade, a gente já mataria, porque intensidade tem a ver com advérbio, é circunstância adverbial. E não conhecimentos sobre conjunção, não é nenhum tipo de relação que uma conjunção possa estabelecer dentro do período. É uma circunstância adverbial, tá? A intensidade poderia ser retirada daqui, ninguém nem olharia para ela, tá? Não é explicação, não é causa, não é adição, é uma comparação. Então, letra E de escola, questão dada de presente. Queridos, questão 4, vamos lá. No texto, um recurso utilizado pela autora para dirigir-se diretamente ao leitor a fim de aproximá-lo das situações apresentadas é o emprego de orações no modo imperativo. Olha o que eu falei para vocês lá na primeira questão que a gente viu aqui nessa videoaula. Olha só,
Modo imperativo. Se eu já sei o que expressa o modo imperativo, eu já vou reto na questão, sem olhar para os lados, sem desviar meu foco, né? Modo imperativo, gente, ele vai trazer o que pra gente? Ele vai trazer uma ideia de pedido, de ordem, né? De solicitação. O verbo no modo imperativo, ele vai expressar exatamente essas ideias aqui. Quando eu tiver que fazer um pedido, como por exemplo, ó, entre, por favor, olha aí o verbo entre está sendo utilizado no pedido, mas o mesmo verbo ele também pode ser usado numa ordem, ó. Entre já, isso é uma ordem, né? Uma solicitação aí também, um pedido, né? São termos similares, o pedido e a solicitação. Então vamos ver onde tem aqui nas alternativas que a gente tem, onde é que a gente tem o pedido, né? Onde é que a gente tem aí, então, o pedido ou uma ordem. Vamos começar de baixo para cima? Vamos lá, letra D de dado. Nós sabemos que o objeto não tem uma mente. Então, olha só, nós sabemos, olha aqui o verbo, ó, verbo saber, né? Verbo saber. Só que esse verbo aqui não está sendo utilizado para pedido nem ordem, tá? Não é pedido nem ordem. Vamos ver a letra C. Quem tivesse dificuldade em ver o rosto camuflado ali, provavelmente seria pego de surpresa. Olha só, aqui a gente tem o tivesse, né? Verbo no modo quem tivesse, se eu tivesse, se tu tivesses, no modo subjuntivo, então não é modo imperativo, né? Seria pego, aqui uma locução verbal, né? Seria, olha aí, o seria, futuro do pretérito, seria pego, né? Então aqui também não é ordem, não é um pedido. Vamos ler a letra B de bola. Você pode, olha a certeza, ó, você pode ter a impressão de que semáforos, carros, casas e até tijolos jogados na calçada te encaram, né? Então você tem aí o verbo com certeza, você pode ter a impressão. Se é certeza, gente, é modo indicativo, porque o que a gente quer é um modo imperativo que vai trazer pra gente um pedido ou uma ordem, né? Vamos ler a letra A. Letra A, ó, pense na história. Olha o pense, pessoal, olha como é que já mudou aí, ó, pense. Tá dando uma ordem. Aqui é uma ordem, ó. Pense na pré-história. Pense, né? É uma ordem, ou pode ser no contexto, pode ser uma solicitação, mas aqui só pra gente como uma ordem, ó. Pense. O verbo, como eu disse lá no início, ele vai ser o mesmo, né? Poderia ser tanto no pedido quanto na ordem, a forma verbal, a forma do verbo se apresentar seria a mesma. Pense, né? Poderia ser um pense, por favor, né? Ou ainda pense já sobre isso, né? Seria uma ordem, tá? Então a gente tem aí a letra A como sendo a alternativa que traz o verbo no modo imperativo. Pessoal, questão 5, a última aqui da nossa coletânea, é uma questão no estilo certo e errado do ano de 2020, né? Questão que eu particularmente gosto bastante porque coloca aí, dá ao candidato toda a possibilidade dele trazer, aplicar o que ele realmente sabe, aquilo que ele realmente estudou. Então é questão para quem está aí com conteúdo tinindo, conteúdo correndo na veia e resposta na ponta da caneta. Vamos lá. Lembrando que nessas questões certo ou errado, estilo certo ou errado da CESP, a banca vai trazer para você uma afirmação e você vai ter que julgar se essa afirmação é certa ou se essa afirmação é errada. Vamos analisar então. No trecho, poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos. Seria mantida a correção gramatical se o se fosse deslocado para imediatamente após o verbo criem-se. Então vamos analisar o seguinte, o se, né, a gente vai ter exatamente essa colocação aqui. O se, ele é um pronome, né? Então a gente tem aí um pronome oblíquo, e a gente precisa aplicar esse pronome junto ao verbo, né? A gente vai, na verdade, tornar esse verbo um verbo pronominal, vai ficar criem-se, né? Mas a gente tem certa regrinha para poder fazer esse deslocamento. E aí, galera, é que vai entrar
uma coisa muito importante, esse conhecimento aqui dessa classe de palavras aqui do pronome. Agora é a morfossintaxe, é a morfologia sendo aplicada no contexto da oração. Você precisa saber se você pode ou não deslocar aqui para tirar o C daqui e tornar o C, na verdade, uma ênclise. O que é uma ênclise? Questão de colocação pronominal, galera. Próclise, mesóclise e ênclise, né? O que é isso? Próclise é pronome antes do verbo. Aqui, a mesóclise é pronome ao meio do verbo. E a ênclise é após o verbo. E é isso aqui que a questão quer saber. Se a gente pode tornar essa próclise que está aqui, porque isso aqui é uma próclise, eu vou apagar aqui onde eu rabisquei o C, para que você veja que realmente é uma próclise, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um pronome antes do verbo. Será que pode? Aí eu digo para vocês, não pode. Por que não pode, Niélio? Por que eu não posso ter aqui relações sociais que criem-se? Justamente por conta do que. O que é aqui um pronome relativo. Toda vez que eu tiver pronome relativo, que eu tiver advérbio, que eu tiver conjunção integrante, que eu tiver pronome interrogativo, eu não posso ter uma ênclise, eu não posso ter, diante dessas possibilidades, eu não posso ter o pronome depois do verbo. Se eu tenho um pronome relativo aqui, exige-se que eu tenha uma próclise após esse pronome relativo, é regra gramatical. Após pronome relativo, a gente só pode ter próclise, não pode ter ênclise, que é o pronome depois do verbo. Tem, gente, uma postagem que eu fiz recentemente lá no Instagram, exatamente explicando, e fiz também um mapinha mental bastante interessante, exatamente sobre colocação pronominal para o candidato pegar e colar pela casa, não esquecer nunca mais quais são exatamente essas regrinhas de colocação pronominal. Tá lá, quem quiser pode pegar, pode fazer print, pode baixar. Bastante interessante para vocês não esquecerem mais, tá? De forma bastante resumida, bastante objetiva, tá bom? Então, gente, se a afirmação é de que se fosse deslocado esse C para imediatamente após o verbo, seria mantida a correção gramatical? Não seria mantida a correção gramatical, justamente porque após o pronome eu tenho que ter uma próclise, exatamente como está aqui, ó. Isso aqui é uma próclise, é o pronome antes do verbo, tá bom? Então aqui a gente tem um é de errado, a questão é errada. Queridos, assim nós finalizamos a correção das questões dessa videoaula. Não deixe de ir aqui embaixo, baixar o seu material, fazer todas as correções, acompanhando, fazendo suas anotações, porque isso é primordial para a sua preparação. Também nos siga lá no Instagram, porque você tem sempre um material bastante objetivo aí para a sua caminhada. Seguimos juntos aqui até a sua aprovação. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!